Amém? Pai querido, Pai amado, Pai santo, neste momento, Senhor, apresento a minha vida, Pai, diante de Ti, reconhecendo que nada tenho, nada sou, tudo é para Ti, Pai querido, Pai amado. Me diminua que o Senhor cresça. Use-me, Senhor, só como um canal de bênção neste lugar. Acampe os Teus anjos na direita e na esquerda, e que o Senhor venha estar repreendendo todo o mal. Tudo que for das trevas venha ser dissipado agora, pelo poder que há na Tua palavra, no poder que há no Teu sangue, no Teu nome, Senhor. Amém? Irmãos, fiquem ligados, não olhem sem uma massa se tremer. O mistério de Deus comigo é comigo, com cada um, não é? Individualmente. Não olhem, fiquem ligados na palavra, amém? Essa passagem que o Senhor ministrou, ela está também no livro de Isaías 38, mas como ela está tem mais detalhes, no livro de 2 Reis, eu vou ministrar em 2 Reis 20, amém? Glória a Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, com todas as sortes de bênçãos, amém? 2 Reis, no capítulo 20, amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: Ezequias adoece. Amém? Lá em Isaías fala, e a sua cura é maravilhosa. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse-lhe: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se servindo de Ti lembrar, de que andei diante de Ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos Teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria. Te livrarei a ti e a esta cidade, e apararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo. E a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será o sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não acontece isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio
com toda a imundícia, idolatria, feitiçarias, tudo que aborrecia aos olhos do Senhor, o Santo de Israel. Chegou um ponto que o reinado de Acaz se encerrou e Ezequias começou a governar o povo de Israel. Ezequias, a palavra de Deus diz que ele foi um servo exemplar diante do Senhor, do seu povo. A palavra de Deus diz que ele mandou tirar todos os altares, os bosques onde as pessoas adoravam os deuses, os altares que eles idolatravam, a serpente de bronze que eles adoravam, que era desde Moisés. O povo ainda tinha essa prática pagã. Então a palavra de Deus diz que Ezequias, ele passou um tempo aliançado com o rei da Síria. Chegou um ponto que ele falou: afasta de mim, porque pequei. Vai pelo teu caminho, que eu vou pelo meu. Basta. Quanto isso, eu conheço meu Deus. Eu conheço Deus Todo-Poderoso. Não vou mais pecar contra o meu Senhor. E o que você me pedir, eu te darei. Senaqueribe, o rei da Síria, então pediu para Ezequias 300 ciclos de prata e 30 ciclos de ouro. Muita prata, muito ouro, muita riqueza. Porém, o rei da Síria, ele quebrou o acordo. Ele se levantou contra o rei Ezequias, contra o seu reinado. E aí mandou Rabsaque, o seu capitão do seu exército, afrontar o rei Ezequias. E começou a gritar em judaico. Aí o rei Ezequias ficou desesperado e mandou os seus servos atendê-lo. E Rabsaque começou a declarar afronta, vergonha, humilhação, palavra de desprezo contra o rei Ezequias e contra o seu povo. Mas vocês não têm ouvido o que Ezequias vai dizer para vocês. Quem é Ezequias? Olha, nos dê reféns. E começou afronta, muita afronta. Eu vou fazer que vocês comam o próprio esterco de vocês. Eu vou fazer que vocês tomem a própria urina. Eu vou dar cavaleiros. Por acaso, Ezequias, cavalos? Por acaso, Ezequias, tu tem cavaleiros? Para essa multidão de cavalos que eu vou te dar. E foi afronta. O rei Ezequias, ele ficou tão perturbado com as palavras de Senaqueribe que ele rasgou as vestes, ele se humilhou, ele chorou e mandou seus servos ir ao profeta Isaías falar tudo que Senaqueribe estava falando com o mando do rei da Síria. Quando os servos do Senhor chegou até o profeta Isaías para falar tudo o que tinha falado, as afrontas, as ameaças, olha que o rei era poderoso, porque ele já tinha destruído várias nações, até o próprio Judá. Tinha destruído, que ele era muito poderoso. Ele falou: se porventura tu vai falar agora que o teu Deus vai livrar vocês, tu vai falar agora que o teu Deus vai livrar vocês das minhas mãos, tão poderoso que eu sou, multidões de cavalos, cavaleiros, carruagens. Não deixe que Ezequias engane
passou muita afronta, muita humilhação. Ezequias, ele se humilhou, ele levantou um clamor diante do Senhor. Ah, Senhor Todo-Poderoso, só o Senhor é Deus e não há outro igual a ti. Tu habita no meio dos querubins. Ah, Senhor, olha cada palavra. Tu está ouvindo, Deus? Tu está vendo o que Senaqueribe está falando contra nós para nos destruir? Quando ele mandou os servos falar com o profeta Isaías, Deus falou com Isaías: manda dizer ao rei Ezequias que eu tenho ouvido cada palavra, eu tenho ouvido cada afronta, e eu colocarei freio na boca dele, e eu vou enviar um anjo para destruir o rei e seus cavaleiros. O Senhor mandou um anjo e matou quase 150 homens, porque Deus é Deus Todo-Poderoso, que deu um homem um caco dentre outros cacos para contender com seu Deus. Por mais poderoso que ele esteja, por mais forte que ele esteja, por mais que ele tenha poder nas mãos, o homem não é nada, não passa de nada, coisa que não é nada, como está escrito em Isaías 40, na verdade. Então, Isaías confortou o rei Ezequias. Acalma, Ezequias, tu não está só. Acalma, o Senhor vai mandar socorro, o Senhor vai mandar ajuda, porque o Senhor está vendo que o inimigo afronta a soberba, a arrogância do rei Senaqueribe chegou até o terceiro céu. E quando a afronta do inimigo nas nossas almas chega até o terceiro céu, igreja, o Senhor não basta. O Senhor não basta na minha vida e na sua vida. Confie no Senhor, se humilhe e chore, desça, porque o nosso Deus, ele nunca mudou e nunca mudará. É o mesmo Deus da antiguidade que operava, que fazia, é o mesmo Deus de hoje. Não temas diante do inimigo da tua alma, se é o reino de Satanás ou se é o braço de carne. O que é o braço de carne contra o braço poderoso do nosso Deus? Nada. O Senhor faz nada. Extermina, como o Senhor fez com o faraó, seus cavalos, seus cavaleiros. E na igreja, o rei Ezequias me chamou muita atenção, que neste tempo ele se humilhou, ele rasgou suas vestes, ele mandou falar para o profeta, porque quando tem profeta na casa, Deus fala. Quando tem homem de Deus, quando tem mulher de Deus no recinto, Deus fala, Deus opera, Deus livra, Deus honra, Deus corta o laço, Deus cura, Deus cura. A palavra de Deus diz, na palavra dele, nas escrituras. Depois de tudo isso, irmãos, veio uma enfermidade mortal sobre a vida de Ezequias. E o Senhor mandou o profeta Isaías falar para ele: tu morrerás certamente e não viverás. O que me chama a atenção fortemente nessa palavra, que quando Ezequias ouviu o profeta falar, que Deus mandou, usou o profeta, ele virou para a parede, ele se humilhou, ele rasgou suas vestes, ele chorou muitíssimo, e aí falou para o Senhor: Senhor, tu tem visto que eu tenho andado na tua presença com inteireza de coração puro e sincero. Senhor, tu tem visto que eu tenho andado na tua presença
como Deus queria na presença do Senhor. Algo ali no seu interior, ali oculto, no ambiente da sua casa, estava acontecendo algo que não estava agradando o Deus Santo, Santo, Santo. Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Ele, inteligente, irmãos, uma coisa também que me chama muita atenção nas Escrituras, nessa passagem, o que o Senhor, o nosso Deus, Ele está muito atento ao quê? Ao arrependimento. Nós, seres humanos, nós estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a cair. Mas uma coisa que o Senhor não exige é o arrependimento, é o coração sincero, contrito. Senhor, aonde eu estou errando, me conserte. Aonde que está o meu pecado oculto, me limpa. Aonde está a minha altivez, aonde está a minha arrogância, a minha petulância, me mostra, me limpa, me cura, me sara, me transforma, Senhor. Eita, glória a Deus, aleluias. Irmãos, foi rápido, glória a Deus, eu senti a presença forte do Espírito Santo de Deus. Irmãos, a palavra de Deus me chama a atenção, que foi rápido. Presta atenção no texto aí. Antes do profeta sair do palácio, o Senhor falou novamente com o profeta Isaías: volta lá, fala para ele que eu vou curar, fala para ele também, o meu servo Isaías, meu profeta amado, do meu coração, que eu vou livrar ele das mãos de Senaqueribe. Eu vou livrar esse povo, eu vou livrar a cidade. Senaqueribe não vai entrar nessa cidade, Senaqueribe não vai colocar tranqueiras, Senaqueribe não vai levar ninguém cativo, Senaqueribe não vai tocar em nada, não vai nem entrar, porque pelo caminho ele vai entrar e pelo mesmo caminho ele vai ter que sair. Eita glória! Por um caminho o inimigo entra contra a minha vida e contra a tua vida, mas pelo mesmo caminho ele vai ter que sair envergonhado, derrotado, destruído. É o Espírito Santo de Deus que fala, que testifica a palavra de Deus. Oh, Deus, Deus. Aí, Ezequias, ele vira, vai falar, profeta, fala para mim com sinal que eu descerei o terceiro dia para glorificar a casa do Senhor. Me fala qual o sinal que eu terei, que o Senhor vai me sarar dessa enfermidade maligna que está me consumindo, as minhas forças, as minhas carnes, essa chaga maligna. O profeta Isaías fala: ora, o que você prefere? 10 graus antes ou 10 graus atrás? No relógio de Acás é um sinal que o Senhor vai te dar. Ele não, 10 graus antes não, mas que esteja 10 graus voltando o relógio para trás. Quem pode fazer isso? É só o nosso Deus. Homem nenhum, cientista, sábio nenhum pode fazer isso. O que passou é isso. E agora tudo que passou é passado, tudo é presente. E aí o profeta Isaías clamou. O clamor do profeta chegou até o terceiro céu. O Senhor falou: que assim seja, Isaías, que volte os degraus, 10 graus no relógio de Acás, para que ele saiba que eu sou com ele e que eu vou dar vitória para ele. Vou dar ainda 15 anos de vida para que ele me adore.
Deus fez. 10 graus, declinou, voltou no relógio. Vale a pena servir um Deus tão poderoso. Vale a pena servir um Deus tão amoroso. Vale a pena servir um Deus de misericórdia, que é por causa das misericórdias do nosso Deus que nós não somos consumidos. É por causa da sua graça. É por causa do seu amor incondicional. É por nosso Deus, Ele não tem variação de humor. Ele não tem. Ele nos ama. Ele nos quer, o Senhor nos quer ver feliz. Feliz na presença dEle, abundante, frutuosos, conquistando, adorando, alegre na presença dEle, meus irmãos. O inimigo, ele tenta voltar, ele tenta tirar a paz, a alegria, com tantas dores, com tantas angústias na alma, mas o nosso Deus, Ele é fiel, ontem, hoje, eternamente. O nosso Deus é poderoso. Irmãos, não é fácil, mas também não é impossível. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis, mas é possível estarmos na presença do Senhor, um dia de cada vez. Tem dia que eu acho que eu não vou conseguir romper. O Espírito Santo de Deus vai, eu sou contigo. Vai que eu te ajudo, vai que eu te sustento. Vai, minha filha, segura nas minhas mãos que tu vai conseguir. Os inimigos da nossa alma, ele vem sem dó, sem piedade, para nos destruir as nossas vidas, os nossos lares, os nossos casamentos, os nossos filhos, nossos sonhos, os nossos projetos. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Como está escrito no Salmo 121, o guarda de Israel não dorme, não dormita, não pisca, não bosqueja. Ele garante a nossa entrada e a nossa saída, independente da luta que a gente passe. Ele está conosco. O Senhor só quer fidelidade. O Senhor só quer compromisso com Ele. O Senhor só quer verdade, sinceridade. O exterior, todos nós vemos o exterior aqui, a pele, a roupa, podemos sentir o perfume, mas o nosso Deus quer saber o que está dentro de nós, dentro da nossa alma, os nossos pensamentos, porque como está escrito na palavra de Deus, Ele esquadrinha a mente e coração. O Senhor, Ele quer sinceridade. Se está áspero, Ele quer alisar. Se está sujo, Ele quer limpar. Irmãos, nós temos que prestar conta com o Senhor todos os dias. Na nossa vida espiritual, fazer um check-up diante do Senhor. O Senhor, Ele tem falado comigo. E eu falo, Senhor, fala. Senhor, pode me confrontar. Se for possível, me amar se me quer. Mas eu não quero continuar do mesmo jeito. Irmãos, voltando à aliança de Ezequias com o rei da Síria, vale a pena fazer acordo com inimigos? Não vale a pena. Que teve um acordo ali, não foi? Quem está ligado? Teve um acordo, rei Senaqueribe quebrou. Não devemos negociar com o mundo.
algumas coisas lá, não foi que Moisés falou? Nenhum pedaço de uma unha Faraó vai ficar. Irmãos, é fidelidade, é obediência. É obediência. Nós temos que seguir conforme o Senhor fala, conforme o Senhor direciona. Não devemos negociar isso aqui, ó. Nem isso aqui. Não devemos negociar. Por isso que tem gente falar, você é muito exigente. Você, não. É porque eu sou obediente que o Senhor me direciona. E se eu saio, o Espírito Santo de Deus puxa a minha orelha. Não é assim. Não aceite. Não é assim. É do jeito que eu estou te mandando. E se tu não fizer, ainda vem pro meu lombo. Ainda vem consequência. Olha a consequência seríssima que o rei Ezequias passou. Deu ouro, deu a prata. O texto aqui diz que ele tirou o ouro da porta da casa do Senhor para dar para o circunciso de Senaqueribe. Um homem cheio de demônios. E no final das contas, como nosso Deus é maravilhoso. Depois que o Senhor mandou um anjo que matou 184 por aí, ele fugiu. Ele foi na casa dele. Quando ele entrou na presença de Nastetã, se eu não me engano, o nome do Deus dele, foi o que aconteceu com ele. Os dois filhos de Senaqueribe matou ele a espada. Morreu. Os próprios filhos o assassinou. E o Senhor deu dias, deu cura, livrou o povo de Deus. O Senhor, porque o que Deus fala para nós, meus irmãos, creia que o Senhor vai fazer na tua vida. Qual que é que o Senhor tem falado para a tua vida? Que não vai te honrar? Creia, porque Ele vai te honrar. Qual que é a promessa que o Senhor fez na tua vida? Meu irmão, minha irmã, não temas, não duvide, porque o Senhor, Ele faz. Ele só quer que a gente continue debaixo da obediência e da direção dele, porque Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é longânimo, Ele é assaz, Ele é poderoso, Ele é bom, Ele é magnífico, Ele é magnificentíssimo. Acima de tudo, acima de todos, Ele age, Ele opera, Ele governa, Ele tem tudo no controle das mãos dele. Ele quer que nós temos uma obediência a Ele. Amém? Glória a Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Igreja, eu agradeço ao meu Deus, eu agradeço a oportunidade que é tão finíssima da palavra de Deus trazer para a igreja ser edificada, ser curada, ser firmado, ser fortalecido, ser liberto. Não duvide do nosso Deus, porque Ele tem vitória para você. Ele quer te curar, Ele quer te honrar, Ele quer desbaratar os nossos inimigos. Ai, daquele que tocar no ungido do Senhor, não é isso? A palavra de Deus diz no Salmo 7 que nós somos a menina dos olhos dele. E a palavra de Deus diz também: se o homem não se converter da sua maldade, dos seus maus caminhos, o que é que ele vai fazer, igreja? Ele vai afiar sua espada, ele vai preparar suas setas e vai desfazer, desmantelar, destruir toda a arma preparada, toda a arma forjada, toda a ferramenta arquitetada contra a nossa vida. Ele é fiel. E todo olho verá, e todas as nações da terra verá que o Senhor
Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor dos exércitos. Bendito é o povo que não come na mesa de Jezabel. Bendito é o povo que não se dobra diante de Jezabel. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus abençoe as nossas vidas com paz, com amor, com alegria, com todas as sortes de bênçãos. Que o Senhor tenha sobre as nossas vidas com toda a sua plenitude. Eu já recebo, eu tomo posse no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.